aula 5, parte 2, e nós estávamos conversando, né, acerca dessa influência do estado corporal. Tanto no caso, né, que eu estava conversando com vocês, tanto no caso da Joana, quanto no segundo caso, né, dessa mãe que estava sob o estado corporal, que vem a matar o seu marido, nós devemos verificar que é necessário a palavra influência do estado corporal e, além dessa influência do estado corporal, essa mãe, né, para que seja configurado o crime de infanticídio, nós deveremos entender quem pode ser o sujeito passivo deste crime. Quem pode ser a vítima, né? É justamente o próprio filho. E eu estava conversando com a Amanda, agora há pouco, né? Sobre ela me perguntando sobre esse lapso temporal, né? Realmente precisa de ter um laudo, tá, Amanda? Sempre precisa de ter um laudo médico legal, de forma realmente a atestar essa influência desse estado corporal. Mesmo que haja, como eu disse para vocês, a confissão, né? Nós precisamos ter em todos os causídicos, em todas as situações, quando se fala em influência de estado corporal, precisamos ter um laudo, né? Que justamente é preenchido por uma autoridade competente, um médico, né? Com o devido registro, que realmente tenha conhecimento, né? Médico legal acerca do tipo penal, tá? Que nós estamos comentando. E aí você me fala, então ele tem que fazer o direito, né? Mas, na verdade, que conhecimento é esse? É o conhecimento de atestar se estava sob essa influência do estado corporal ou não. Isso, para nós, enquanto operadores do direito, é muito importante, em função, como eu disse para vocês, a pena é bem melhor, né? Um A matou B, mas estar sob a influência do estado corporal e a vítima sendo o próprio filho, nós estamos diante de um caso que a pena é bem menor, né? Então, deve sim ser feito um laudo. É importantíssimo o laudo no tipo penal em comento. Seguindo, o crime é um crime próprio, né? Há a possibilidade de concurso de pessoas, né? E o que significa concurso de pessoas? Significa que essa mãe, ela pode muito bem ser auxiliada nesse desejo, né? Esse intento de matar o seu próprio filho. Sujeito passivo, o próprio filho. Meio de execução. Entre as classificações deste tipo penal, tem-se que ele é um crime de ação livre. E além de ser um crime de ação livre, ele também é classificado pela doutrina majoritária como um tipo penal que é plurissubsistente. Vamos lembrar o que é ser um crime plurissubsistente? Significa que é um crime que, em sua grande totalidade, ele tem vários atos fracionados. Então, não é apenas um ato, né, de pegar e matar, mas, na verdade, são vários atos. Se for por asfixia, pega o travesseiro, enfim, combina, verifica local, verifica... Existem vários atos, na sua grande maioria, existem vários atos que, conjuntos, são atos que preparam e o resultado é a execução dessa criança, né? Então, ele é um crime plurissubsistente, né? Que admite-se vários atos. A ação é livre, não há uma ação única
Ah, beleza, a mãe, e sob a influência do estado puerperal, mata o seu próprio filho. Mas a lei não prevê como ela matou. Ela prevê que ela matou, então ela pode matar de diversas formas. As formas mais comuns, né, e que nos causam um certo pavor quando verificamos, evidenciamos, né, como houve o óbito dessa criança, e aí vocês vão entender por que eu utilizo a palavra pavor, terror, é a sufocação, né, dentro de um saco plástico. Eu acredito que todos vocês já viram alguma notícia na vida, pelo menos uma, de um bebê, né, que foi colocado num saco plástico, que em muitos casos estava, em alguns casos até com o próprio cordão umbilical, né, e morreu sufocado ali dentro, tá? Então, ó, essa sufocação dentro desse saco plástico, né, se estivermos diante de um sujeito ativo que foi a mãe, que estava sob esse estado puerperal, e matou seu próprio filho dessa forma, né? Ou até mesmo um outro caso muito evidenciado nas notícias veiculadas, nos processos criminais, é a fratura do crânio. Esse recém-nascido que ele é jogado contra uma parede, que ele é colocado numa altura, numa certa altura, e ele cai e ele fratura o crânio, né? Então, são justamente alguns casos. E aí, a gente vai fazer uma relação, né? Uma associação com a agravante genérica, lá do artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Existem algumas agravantes. Lembra das agravantes? As agravantes, elas estão na segunda fase da dosimetria da pena. Nós temos que a primeira fase são as circunstâncias judiciais, lembram? E a segunda fase da dosimetria, que é composta por 3 fases, nós já estudamos. A segunda são as agravantes e as atenuantes. E nós temos uma agravante genérica, né? E aí, essa agravante poderia ser, né, já iniciar com infanticídio na pena base, e na segunda fase da dosimetria, será que pode haver a agravação, né, essa agravante genérica do artigo 61 do Código Penal, ou não? E aí, existem posicionamentos. Existem posicionamentos no seguinte sentido. Alguns posicionamentos são no sentido justamente de que é possível, sim. Então, lá na fase, mesmo já começando com a pena, já tendo, né, na pena, nós já estamos diante de um crime que é doloso contra a vida. Então, nós poderemos reconhecer a agravante genérica do artigo 62 do Código Penal, que é justamente por esse meio, né, que causa muito sofrimento, enfim. E aí nós temos as decisões, né, que na verdade, correntes doutrinárias. Então, nós temos correntes que parcela doutrinária diz que não, que é possível. Não, olha, nós temos lá o infanticídio, já começou, inclusive, a maioria dos casos, como eu disse para vocês, é justamente praticado por asfixia. A mãe, sob o estado da influência do estado puerperal, ela mata o seu próprio filho por asfixia. Normalmente se pega um travesseiro, né? E se mata o próprio filho. Ou saco plástico, como eu disse para vocês. E aí, lá na segunda fase, na hora da dosimetria da pena, é possível esse reconhecimento do agravante. Então, parcela doutrinária. Só que essa parcela é a minoritária. Diga-se. Anote-se que a grande
corrente doutrinária e a posição majorante diz que esse reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, incorreria no bis in idem, na dupla punição pelo mesmo fato. Então, essa influência do estado corporal diante desse comportamento, né, dessa condição que é transitória, diga-se de passagem, por isso a importância do laudo pericial que ateste que essa mãe realmente estava sob a influência do estado corporal. Então, justamente devido a esse fato que nós temos a segunda corrente doutrinária que fala, olha, não é possível. Por quê? Porque senão nós estamos punindo duas vezes. E isso é bis in idem em direito criminal. Não é possível punir o agente pelo mesmo fato. Ele já está sendo punido porque a pena, o legislador já colocou uma pena que tenha os dois fatores, tanto a prevenção quanto a reprovação do tipo penal específico, tá? Então, para que vocês pontuem e entendam, posição majoritária é que não é importante, não deve ser reconhecida essa agravante genérica, tá? Em função do bis in idem. E a gente continua conversando sobre esse mesmo tipo penal. Nós temos casos em que, olha só a situação. Vamos usar o mesmo nome que a gente usou naquele causídico lá, atrás, naquele caso que vocês participaram no chat. A mãe, a Joana, vamos colocar esse nome, tá? A Joana, ela incentiva de forma verbal um terceiro. Ela está, né, no estado corporal e sob a influência do estado corporal, e ela incentiva um terceiro. Esse terceiro pode ser qualquer pessoa, um familiar, por exemplo. Então, ela incentiva esse familiar a executar essa criança, né? E aí, como que fica a responsabilização tanto da mãe quanto do terceiro? Como será que fica, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó. No caso do ato executório, que é justamente a execução, né? Realmente a eliminação da vida dessa criança, ela foi realizada por quem? Pelo terceiro. O terceiro, ele executou o crime. Ele, mesmo estando sob o incentivo verbal da mãe, mesmo que ela mata, fala o que quiser, ele não pode praticar tal tipo penal, porque não enquadra na figura do crime de infanticídio, tá? Então, esse terceiro, ele vai responder pelo tipo penal correspondente, que é justamente o homicídio. O homicídio por quê? Porque esse terceiro, independentemente do incentivo verbal da mãe, ele poderia ter dito não. Ele poderia ter falado, não vou fazer isso. É uma vida que está em discussão aqui nesse momento. É a eliminação de uma vida. Então, eu não vou fazer isso, né? E, na verdade, se espera uma conduta desse terceiro nesse sentido. No sentido de que rechace, que vede, que instrua essa mãe em sentido oposto à eliminação dessa vida, né? Então, o terceiro, ele vai responder pelo homicídio, isso é fato. Agora, a mãe, ela vai responder como partícipe. Quem é o partícipe? O partícipe é aquele que incentiva,
Não só, em muitos casos, além de dar ideia, ele reforça, tá? Então, essa mãe, ela responde na figura de partícipe, tá? É uma exceção à teoria monista. E o que é a teoria monista? De acordo com a teoria monista, todas as pessoas que concorrem para um mesmo tipo penal, elas devem responder de forma solidária. Então, A e B, que se unem para a prática de um determinado delito, eles deverão que, de acordo com a teoria monista, todos que concorrem devem responder pelo mesmo tipo penal. Aqui, essa mãe, ela estava sob o estado corporal. Então, ela responde como partícipe e esse terceiro não vai responder junto com essa mãe. Ele vai responder na medida da sua conduta, que foi justamente eliminar a vida dessa criança, tá? Infanticídio. Sobre infanticídio, é muito importante entender que admite-se tentativa, então é possível a tentativa, não existe a palavra culpa, a modalidade culposa em se tratando do tipo penal em comento do artigo 123. Coautoria é admitido aquela pessoa que segura a criança, que executa junto com a mãe, é admitido a coautoria. E não é crime de mão própria. O que é um crime de mão própria? É aquele que só pode ser executado pela pessoa. Então, se eu falo que é possível admitir coautor, ou seja, dois autores, então eu estou o quê? Dizendo para vocês que não é crime de mão própria. Contudo, é crime próprio, tá? Por conta da condição tipificada no caput do artigo 123. A ação penal aqui, ela é pública, incondicionada. E a competência de processar e de julgar, a competência é do júri. Outro tipo penal. Este tipo penal que nós vamos estudar agora, ele tem previsão entre os artigos 124 a 127 do Código Penal. Então, aqui nós vamos conversar acerca de um tema, pensa num tema polêmico. É o tema que a gente vai começar a conversar. E se preparem, porque eu quero ouvir vocês. Pode falar. Alguém pediu a palavra? Não? Ok. Então vamos lá. Conceito, né? O que é aborto? Aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte produto da concepção. E aí você me pergunta assim: será que você não errou? Não, tá? É a terminologia utilizada justamente corrente doutrinária que se utiliza da palavra produto da concepção, tá? Então, aborto, né? Nós tivemos um caso que nós não podemos deixar de conversar acerca desse caso. Eu tenho certeza que todos vocês tiveram acesso, né, ao causídico dessa menina de Recife, de 10 anos, que foi estuprada pelo tio. E aí eu trouxe uma reportagem para que vocês possam. Vocês conhecem esse caso? Não,
Vocês? Olha aqui quem. A Juliana, você conseguiu acompanhar, né? Eu nem sei se todos tiveram acesso, mas de qualquer forma, uma notícia aqui e eu vou transmitir para vocês a reportagem. Gente, vamos infelizmente agora falar do caso da menina estuprada que engravidou. Ontem houve uma confusão na porta de um hospital no Recife e o Vini vai contar essa história pra gente. Um grupo anti-aborto protestou neste domingo em frente a uma clínica médica em Recife contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Nas imagens divulgadas pelas redes sociais, os manifestantes fazem uma roda de oração e ofendem o médico responsável pelo procedimento. Em um dos trechos, é possível ver uma tentativa de invasão à unidade de saúde. Eles diziam querer salvar as duas vidas. A ativista Sarah Winter, que teve o bloqueado no Twitter pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a publicar numa conta alternativa a identidade da menina e o hospital em que ela estava internada. Durante o dia, um outro grupo formado por mulheres se mobilizou em frente à clínica a favor da vítima de estupro. Houve bate-boca e confusão. Está arrasando para uma menina de 10 anos de idade. O caso da menina de 10 anos foi identificado pelas autoridades de São Mateus, no Espírito Santo, no último dia 8 de agosto. A criança contou à polícia que sofria abusos de um tio desde os 6 anos de idade. O homem de 33 anos teve a prisão decretada e até o fechamento desta reportagem estava foragido. A autorização judicial para o aborto foi concedida pelo Ministério Público, porém, um hospital de Vitória alegou motivos técnicos para não realizar o procedimento. A justiça, então, determinou a ida da menina para outro estado. O Conselho Nacional de Justiça pede informações sobre a ação judicial. A legislação brasileira permite a interrupção da gravidez para vítimas de estupro e também em casos de risco de morte para a mãe e feto anencefalo. Paulinha, por motivos óbvios, eu faço questão de te ouvir antes de todo mundo. Tem tantos dados muito tristes relativos a isso, né? Não só desse caso específico. Eu estava dando uma olhada no Twitter, Pedro Duran postou aqui, ó, sobre estupros de vulnerável, nada a se comemorar em São Paulo. Em junho foram 647 casos, 7% a mais do que o mesmo mês do ano passado, 25% a mais do que maio, 35% a mais do que abril. Num 2020 de quarentena, 3.780 crianças e pessoas que não podem se defender foram vítimas desse crime no estado de São Paulo. A Janaína Lima, que é vereadora aqui de São Paulo, do Partido Novo, postou o seguinte: por hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. 66.041 notificações de estupro no país em 2018. 53,8% dos casos, vítimas eram garotas de até 13 anos. Isso sim deveria causar revolta e protesto. E assim, permitido por lei, essa menina já teve a vida devastada e ainda está acontecendo tudo isso para marcar ainda mais essa coisa horrorosa que a gente tem que enfrentar como sociedade. Em vez de enfrentar junto, a gente está dividido.
não exatamente em favor da vítima. Adriles. Aborto é a interrupção da vida de uma criança. Ponto. Mas você obrigar uma criança de 10 anos a gestar, a criar, a amar, fruto de uma violência sistemática, desde quando ela tinha 6 anos até 10 anos, é massacrar também, é matar em vida uma criança de 10 anos. A prioridade, nesse caso, seria da pessoa que já está, diz a lei, né, já está viva, a criança de 10 anos. Até porque também, além do fato de ela ser muito nova, ser uma pessoa abusada, massacrada, uma gestação para uma criança de 10 anos é uma gestação de risco e de altíssimo risco, pois seja, o aborto é previsto na lei. Agora, não há nenhum tipo de solução fácil nesse sentido, né? A prioridade seria da consciência da mãe, mas aí outro problema. Que consciência tem uma criança de 10 anos que sistematicamente foi violentada, abusada, massacrada, estuprada desde os 6, para saber se vai ou não criar uma filha? Provavelmente essa criança não tem nem consciência do que está acontecendo e vai reverberar os abusos, os sintomas do massacre que a cometeram de maneira muito clara mais na frente, né? Ou seja, não há solução que não seja cruel nesse caso, não há solução que não seja terrível nesse caso, porque um feto de 6 meses é uma criança. É uma criança, é um feto, é um ser vivo, tem cabeça, tronco e membros. Não é um simples embrião. Ou seja, não há nenhuma solução que não seja terrível. Terrível é a solução fácil de não perceber as nuances, as inúmeras nuances, aliás, trágicas desse caso. Terrível é você jogar pedra, chamar as pessoas de assassinas. Terrível também é você aplaudir um aborto, um assassinato de um feto também, como se fosse uma vitória da liberdade. Ou seja, não há nenhuma vitória nesse caso. Nenhuma. Há uma decisão responsável e responsável por uma coisa extremamente doída, que foi a decisão pelo aborto de uma criança para preservar outra criança. Esse caso, Paulo, ele revela muito mais como, sobretudo na reação das pessoas, o fanatismo deixa o Brasil cego. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? No caso da reportagem mencionada, acerca do caso da menina de 10 anos em Recife. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Nós estamos aqui. Então, né, Lucas? Muito complexo, Lucas, né? Se pensar, como eu disse para vocês, Lucas, é uma temática muito polêmica, é uma temática que, na verdade, nós estamos falando, né? Nós falamos de homicídio, nós falamos de instigação, auxílio ao suicídio, à automutilação, e hoje a gente está falamos de infanticídio já hoje, e agora nós partimos por um tema, assim, muito peculiar, muito sensível, que é justamente um tema ligado à questão do aborto, né? Cada um, na verdade, tem direito, né, à sua expressão, por isso eu abro aqui, caso alguém queira trabalhar, discutir, até mesmo porque isso enriquece, né? Nós ouvirmos os dois lados. Na verdade, nós estamos aí nesse sentido, né? Claro que nós valorizamos a vida, com certeza, mas são questões pontuais, questões que nós precisamos criticar. E esse é um ambiente muito interessante, é um ambiente pertinente para que a gente possa fazer algumas colocações. Então, caso alguém queira fazer o seu comentário, aqui está aberto, tá? Se quando acabar, entrem novamente no mesmo link, tá? Por gentileza. Entrem no mesmo link.
final. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Já que ninguém quer, né, comentar mais algo, só o Lucas mesmo. Passam. Temos aí esse caso dessa menina de 10 anos, como vocês ouviram, o estupro de vulnerável, que a gente inclusive é tema de estudo daqui a algumas aulas, mas o estupro de vulnerável é justamente um fator, né, um tipo penal que, diante desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, não sei se todos conseguiram entender a reportagem de forma completa, tem se aumentado, tem tido uma alta incidência no que tange ao cometimento de tal tipo penal. E esse estupro, em muitos casos, né, tem uma consequência. Então, é por isso que a gente conversa acerca do estupro de vulnerável. É em função da consequência desse estupro. Qual seja, né, a consequência pode, inclusive, ser a gravidez. E a gravidez, e nós estamos falando de pessoas vulneráveis, como é o caso, por exemplo, dessa menina de 10 anos. Tem toda a liberdade, Amanda, de fazer comentários, por favor. Ah, tá. Não, escrever é meio complicado, mas tem que falar. A questão dessa garota é igual o Lucas falou. Os dois jornalistas, eles colocaram a posição referente, eles foram bem amplos com relação ao comentário dele. Mas existe também uma vertente daquele primeiro grupo que estava lá no hospital rezando, né? Existe a vertente religiosa. Claro. Né? Então, mas assim, tudo tem que ser estudado, analisado, porque como é que uma criança vai gerar outra criança, vai cuidar de uma outra criança, né? Foi bem claro aquilo que o segundo jornalista colocou. A questão do estupro, além dela sofrendo, vai ter que conviver, uma criança vivendo com fruto de uma agressão, né? É muito complicado. Para muitos existe a questão religiosa, né? Que eles verificam, às vezes acaba entendendo essa questão, né? Do fato.